Louvado seja o nome de Jesus. Que bom que você está conectado conosco. Aumente o volume aí do seu aparelho celular, da sua televisão, e vamos ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para nós na noite de hoje. Fique conectado conosco. Você que está aí no Instagram, depois de uma hora de live, dá uma queda no sinal e volta novamente. Então fica atento, porque nós vamos retomar com a mensagem, ok? Em nome de Jesus. Hoje nós iremos ministrar sobre o tema alimentando-se da vida de Deus. Alimentando-se da vida de Deus. A nossa vida espiritual depende muito da maneira como nós nos alimentamos. Aprender a comer e a beber do Senhor é essencial para uma vida cristã vitoriosa, saudável e triunfante na presença do Senhor. Os problemas do homem se iniciaram justamente após uma dieta errada, uma dieta errônea que o homem fez ainda lá no paraíso. O Senhor tinha preparado um cardápio todo especial para o homem. O propósito de Deus era que o homem se alimentasse de vida, se alimentasse do fruto da árvore da vida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 2, Gênesis 2, e é onde nós iniciaremos a palavra de Deus na noite de hoje. Alimentando-se da vida de Deus. Gênesis 2, versículo de número 15, diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Espírito Santo, fala conosco, abre o nosso entendimento, que nós possamos ouvir muito mais do que a explanação de uma palavra. Nós possamos ouvir a voz do Senhor por detrás das minhas palavras. Senhor, por detrás das Escrituras, que haja o Teu Espírito falando. Não seja apenas uma meditação, não seja apenas, Senhor, conhecimento humano ou teórico, não seja apenas informação, mas seja palavra de vida. Seja, Senhor, o verbo vivo. Seja, Senhor, o alimentar-se da vida de Deus. E o resultado desta palavra gere vida nos corações, gere fé. Leve os teus filhos a andar no Espírito, em uma vida cristã saudável e vitoriosa, no nome de Jesus. Amém? O Senhor tinha preparado um cardápio especial para o homem. Deus estabelece o seguinte: não comerás da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Existem aqui, na realidade, o significado de dois tipos de vida: uma vida de total dependência do Senhor e uma vida independente de Deus. Todas as vezes que nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós estamos, na realidade, escolhendo caminhar independente da vontade do Senhor. Deus queria que o homem se alimentasse dele, se alimentasse do que o Senhor havia preparado, do que Deus havia programado para o homem se alimentar. E o resultado daquela dieta espiritual, o resultado daquela alimentação, produziria vida de Deus no coração das pessoas. Então, e principalmente no homem, nós precisamos entender isso em nome de Jesus.
nos alimentando daquilo que o Senhor tem para nós. O apóstolo Paulo, ele fala que como criança recém-nascida nós devemos desejar o puro leite espiritual para nos alimentarmos. Nós precisamos desejar, nós precisamos ter fome. Na realidade, nunca houve tanto acesso à palavra de Deus, nunca houve tanto acesso ao conhecimento, à revelação da palavra, como nesses últimos dias. Mas muitos não têm se alimentado, e não têm se alimentado não porque lhes faltam alimento, não porque lhes faltam a revelação, não porque lhes faltam acesso ao saber de Deus, mas o que falta para eles é fome, o que falta-lhes é desejo, é sede. E o que nós podemos entender aqui nesse texto é que se eu me alimentar adequadamente daquilo que o Senhor me orienta e reservou para a minha vida, eu terei vida e vida em abundância. Mas se eu decidir me alimentar apenas de entretenimento, informações, noticiários, isso fatalmente vai gerar incredulidade, medo, pânico e morte. Muitos nesses dias estão sendo bombardeados, estão se alimentando de coisas que não são pecaminosas em si mesmas, mas não estão sabendo dosar o alimento espiritual com aquilo que é informação. Muitas pessoas estão na realidade parando para ouvir noticiários, e o que acontece quando nós paramos para ouvir somente os noticiários? O que acontece é que aquilo que você para ouvir vai dirigir a sua vida. A quem você der ouvido vai governar você. Se você parar para ouvir noticiários, aquilo fatalmente vai gerar incredulidade, vai gerar medo, vai gerar pânico. Pare para pensar, depois de você assistir vários noticiários, depois de você assistir várias horas de televisão, você se sente mais perto do Senhor ou mais longe? O fato é que existem coisas que não são pecaminosas em si mesmo, mas isso não gera vida de Deus dentro de nós, isso não gera fé. Nós precisamos aprender a dosar isso, porque eu não estou defendendo aqui que o crente precisa ser desinformado, alienado, nada disso. Mas você precisa aprender a dosar. Você precisa aprender a dosar aquilo que é informação, aquilo que é revelação de Deus para a tua vida, aquilo que é alimento espiritual, que vai fortalecer a sua fé, que vai edificar você, vai levar você a um crescimento, e não vai levar você a uma atitude de pânico e de medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia fala que quando os hebreus estavam no Egito, todos estavam dentro de casa, mas a casa não protegeu eles da praga, da morte que veio dos primogênitos para os egípcios. Eles estavam dentro de casa, mas o que protegeu eles dentro de casa foi a marca do sangue nos umbrais, e também que os hebreus estavam se alimentando do cordeiro. Existe um fato muito importante aqui. Os hebreus eles tinham que se alimentar do cordeiro, o cordeiro pascual, porque a palavra Páscoa significa passagem. Então eles estavam não apenas guardados dentro de casa. Você dentro da sua casa, você acha realmente que a sua casa é capaz de te proteger do vírus? A sua casa, o máximo que ela vai te proteger é da chuva. Quem vai proteger você contra esse vírus é o Senhor. O que fez distinção entre a casa dos hebreus e a
se alimentando do Cordeiro que representa Jesus. Estavam se alimentando de vida, estavam comendo de Jesus. O que você está se alimentando? O que você está ingerindo? Porque espiritualmente falando, os seus olhos é a maneira que você alimenta a sua alma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo te será luz, mas se os seus olhos forem maus, condensação às suas trevas. Eu quero dizer para você nesta noite que você possa ter os seus olhos espirituais iluminados, que você possa ter os seus olhos espirituais abertos para a verdade da palavra, que você possa aprender a se alimentar adequadamente, se alimentar daquilo que o Senhor está colocando na mesa. O pão é para os filhos. Jesus disse para a mulher sírio-fenícia: não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher disse: até os cachorrinhos comem da migalha que cai. E quando aquela mulher disse isso, o Senhor se espantou da fé dela e a filha dela foi liberta daquele espírito imundo. Eu quero dizer para você, Jesus estava dizendo, quando ele estava falando do pão, ele estava falando de si mesmo. Ele estava dizendo: quem se alimentar da vida, do meu alimento espiritual, da minha vida, vai ter a vida abundante em si. Eu quero que você saiba que nessa noite o Senhor, ele tem vida abundante para você e para a sua casa. O Senhor tem vida abundante para você e para a sua família. Mas você precisa aprender a se alimentar adequadamente. Pastor, você está dizendo que eu não preciso temer o vírus. Eu estou dizendo que você precisa se alimentar de vida. Você não pode se alimentar só de informação. Você não pode se alimentar de pânico, de incredulidade. Isso está fazendo com que muitas pessoas fiquem neuróticas, muitas pessoas comecem a ficar medrosas, ficarem realmente numa atitude com medo acerca do amanhã. Nós precisamos crer que nós estamos debaixo de uma aliança. Quer dizer que vocês são os queridinhos de Deus? Meu filho, a palavra de Deus diz que Deus faz distinção entre filho e criatura. Filho é todo aquele que nele crê, e a eles foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, quem é povo de Deus, é separado sim, é tratado com distinção sim. Deus vai cuidar. Mas não vai acontecer coisas ruins. Está sujeito a acontecer, meu filho. Você não é peru para morrer na véspera. Você vai morrer no dia que tiver que morrer. Você não vai morrer antes da hora. Você não, pastor, eu tenho que me cuidar. Não, tem que se cuidar sim. Você tem que ser uma pessoa informada, ter precauções. Mas outra coisa é viver numa neurose, viver debaixo de incredulidade e de medo. Você precisa crer que você tem a marca do sangue de Jesus. Assim, semelhante àquele povo hebreu que estava no Egito, o Senhor fez distinção, o anjo da morte não tocou. Eu declaro que o anjo da morte não vai tocar na tua casa. Pastor, mas eu conheço crentes, filhos de Deus que estão enfermos. Então eu tenho uma palavra de Deus para te dizer, que o quarto homem que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego também está com você nessa fornalha. Você vai passar por ela e vai ter vitória. Mas se Deus me levar, se levar, levou, filho. Se levar, você vai abrir os seus olhos na glória. Não tenha medo da morte, porque as pessoas têm medo, porque as pessoas estão com medo de morrer, estão com medo acerca do amanhã. Você precisa crer no Senhor, você precisa se alimentar da vida. Então, não fique se alimentando apenas de noticiário, de entretenimento, de filmes. Tenha uma vida dentro de um propósito. Seja relevante, tenha uma vida relevante nesses dias. Se alimente de vida. Aproveite para fazer cursos online, para melhorar na sua área profissional também.
Aproveite para crescer. Aproveite essa oportunidade para ler um livro que você nunca leu na sua casa. Ler mais a palavra do Senhor. Se alimentar mais de Deus. Tem horas que você vai colocar um louvor em casa e não vai nem sequer orar e nem pegar na Bíblia. Vai ficar igual uma esponja, só absorvendo a unção e a glória de Deus. Só meditando na presença do Senhor e absorvendo tudo que Deus tem. Sentindo o abraço do Senhor, o afago de Deus. Esses são dias que você precisa se alimentar corretamente. Esses são dias que você tem que aproveitar, que são dias para o seu crescimento espiritual, crescimento profissional, crescimento intelectual, crescimento na sua própria casa, na sua própria família. Dedique-se, seja alguém produtivo nesses dias. Não viva num marasmo. Não viva uma vida para viver uma vida sem propósito, sem significado. A sua vida espiritual hoje é resultado da sua alimentação de ontem. A nossa vida espiritual de amanhã é resultado daquilo que nós estamos nos alimentando hoje. Quer ter uma vida forte? Quer ser alguém forte? Quer ser alguém cheio do Espírito? Então se alimente-se corretamente. Alimente-se da vida de Deus. Escolha uma vida de dependência do Senhor e não uma vida de independência do Senhor. Escolha comer do fruto da vida e não do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não ande segundo o seu intelecto. Não ande segundo as suas próprias, o seu próprio achômetro. Ande segundo o coração do Pai. Eu e você somos resultado daquilo que comemos. A questão não é se a internet é pecaminosa, se os filmes são pecaminosos, se os noticiários é coisa do inimigo. Não, essas coisas não são pecaminosas em si, mas você precisa saber dosar o quanto você vai se alimentar daquilo que é da terra e o quanto é do céu. O quanto é do céu dentro do teu coração. Não estou dizendo que você deve ser alienado, como eu já disse. Você precisa ser informado, esclarecido, mas você precisa ser guiado por fé. Você precisa ser guiado pela vida de Deus. Quem você tem parado para ouvir? Quem você para ouvir é quem vai dirigir e governar as suas ações, seu comportamento, suas atitudes. Quem tem voz? Quem tem mais voz na sua vida? William Bonner ou os profetas da palavra de Deus? Quem tem mais influência sobre as suas decisões? Os noticiários ou a revelação da palavra? Se comemos morte, nós vamos nos tornando insensíveis, desconectados com as coisas celestiais. Começamos a ficar desconectados com Deus, insensíveis. Louvor já não nos toca mais. A palavra já não nos sensibiliza mais. Não temos mais vontade de assistir culto online, nem de cultuar a Deus com a nossa família. É isso que o inimigo quer, mas Deus está treinando a sua igreja para ser uma igreja forte, para ser uma igreja que se alimenta adequadamente do Cordeiro de Deus, que se alimenta da vida de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 6. Toda a palavra, ela vem carregada por um Espírito por trás. As informações que nós estamos tendo nesses últimos dias são informações carregadas com espírito de morte, espírito do anticristo. As pessoas não são contra Deus, elas são contra Cristo, porque Deus é uma palavra genérica, cada um tem o seu Deus. Mas quando você fala de Cristo, quando você fala de Jesus, isso incomoda o espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito do anticristo.
O espírito do anticristo, todo esse cenário que está acontecendo, nós estamos vendo, na realidade, é um pano de fundo para o preparo do governo mundial. É o cenário perfeito para Satanás vir e implantar o governo mundial. As pessoas estão clamando, as nações estão clamando por isso. Precisamos levantar alguém para governar mundialmente. Essa situação, estamos em crise, essa pandemia, estamos em crise. Então as pessoas estão indo, na realidade, estão se preparando até mesmo para aceitar aquilo que é imposto pela OMS. Quem é as pessoas por detrás dessa OMS? Quais são as informações que estão por detrás? Qual é o espírito que está agindo por detrás desse pano de fundo, causando caos num cenário mundial? Mas Deus também está preparando a sua igreja, fazendo agora com que cada casa seja uma extensão da igreja, cada casa se torne uma célula, cada crente de fato seja um ministro, de que cada cristão seja um sacerdote, seja um profeta, seja um instrumento do Senhor. João capítulo de número 6, Jesus ele fala sobre isso no verso 63, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus disse, as palavras que eu disse para vocês são Espírito e vida. Quando nós nos alimentamos da palavra de Jesus, da palavra do Senhor, nós estamos nos alimentando do Espírito, nós estamos nos alimentando da vida de Deus. Nós estamos nos alimentando da vida do Senhor, da vida abundante que Ele tem para nós. Isso é algo poderoso. A Bíblia diz em Amós, o profeta Amós, lá no Antigo Testamento, Amós capítulo 8, versículo 11: Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos buscar essa fome espiritual. Porque nos falta muitas das vezes a fome espiritual, porque estamos nos empanturrando com as coisas da terra, estamos nos empanturrando com entretenimento, estamos nos empanturrando com informações. Como já disse aqui, você passa 3, 4 horas na frente da televisão, você se sente mais perto de Deus, você vai sentir vontade de ler a Bíblia. Seja sincero com você mesmo, você vai ter vontade de adorar ao Senhor. Muitas pessoas não estão sentindo falta de não ter os cultos. Por quê? Porque na realidade eles já vinham na igreja por um desencargo de consciência. Eles vinham para cultuar o Senhor. Deus, de uma certa forma, está separando o que é trigo e o que é joio. O Senhor está separando. O Senhor está fazendo distinção, e é incrível que essas plantas elas só apresentam a distinção quando ambas atingem o topo do seu crescimento. Porque quando chegam ao topo do crescimento, é ali que o trigo mostra que é trigo e o joio mostra que é joio. Por isso não se arranca joio do trigo antes de dar a oportunidade de crescer. Em nome do Senhor, que você nessa noite possa optar por caminhar e se alimentar pela vida de Deus. A palavra do Senhor em João, ainda no capítulo 6, voltando lá no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 33, diz assim: Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus lhes declarou no verso 35: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. No versículo de número 47 diz: Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Versículo 53. Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Mas quem comer o pão, quem comer esse pão, viverá paz. O Senhor está dizendo: se vocês se alimentarem de mim, vocês vão ter a vida abundante. Vocês vão ter a vida eterna em vocês. É algo tão interessante que é o fruto da vida, da árvore da vida, representa o próprio Cristo. Era propósito de Deus que o homem se alimentasse de Cristo. A comunhão com o Senhor nos leva a uma vida de dependência do Senhor. A comunhão com o Senhor, o alimentar-se constante do fruto da vida, nos leva a viver uma vida cristã saudável e vitoriosa. Um dos sinais de alguém que está doente, espiritualmente falando, é que ele perde o apetite. E isso também é uma verdade física, porque quando nós estamos mal, enfermos, nos falta o apetite. Se você pega uma febre, você tem uma infecção, a primeira coisa que começa a afetar é o seu apetite. Você não tem vontade de comer, você não consegue se alimentar adequadamente, isso vai te enfraquecendo, e muitas das vezes você, mesmo em um hospital, você é forçado a se alimentar. Eu me lembro quando eu fiquei no início desse ano internado, chegou uma enfermeira lá e disse assim: se você não comer por bem, nós vamos ter que colocar alguma coisa em você e você vai ter que comer de alguma forma, nem que seja pela sonda, porque você precisa se alimentar, porque só remédio não funciona. Você precisa se alimentar, você precisa estar forte, e nós precisamos entender isso, mesmo nos faltando vontade de comer, muitas das vezes da palavra, muitas das vezes, mesmo nos faltando o desejo, o apetite espiritual, nós precisamos empurrar a comida, até que ela volte a ser prazerosa. Tem muitos crentes que perderam o prazer na palavra, perderam o prazer de adorar a Deus, perderam o prazer de cultuar, perderam o prazer de fazer as coisas para o Senhor. Você precisa voltar a ter prazer, porque se você não tem prazer no alimento, é porque você está enfermo. E essa enfermidade é a apostasia espiritual. Que Deus nos livre da apostasia, do esfriamento espiritual. Que Deus nos livre da morte, da incredulidade. Que Deus nos livre de uma vida de independência e começamos a caminhar numa total dependência do Senhor, nos alimentando corretamente todos os dias. A palavra do Senhor diz em Salmos 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o
qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas os servos de Deus são diferentes, os filhos de Deus são diferentes. Eles têm prazer nas coisas do Senhor, eles se alimentam do Senhor, eles se alimentam da vida de Deus. E é interessante que no início desse salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Quando você para ouvir o conselho de alguém que não ouve a Deus, você começa a caminhar no mesmo caminho dessa pessoa. Se detém, chega uma hora que você para e não se aceita na roda dos escarnecedores. Ele começa a escarnecer, porque sentar-se na mesa é ter comunhão, é ter as mesmas práticas. Tem muita gente que começa andando, ouvindo conselhos errados, e começa a andar por caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o final dele conduz à morte, diz a palavra do Senhor. Existem pessoas que começam ouvindo maus conselhos, depois param no seu caminhar, e depois logo estão se assentando na mesa de escarnecedores. Começam a escarnecer da palavra de Deus, a escarnecer das coisas do Senhor, a não dar valor, a menosprezar, a não ter mais prazer nas coisas do Senhor. Que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que você volte a ter prazer na lei do Senhor. Quando Josué estava com medo, quando Josué foi desafiado pelo Senhor, seu líder havia morrido. A Bíblia diz em Josué capítulo 1: Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta-te e vai, dirige esse povo. E o Senhor diz várias vezes: não tenha medo, ser forte, seja corajoso. Mas ele diz no verso 8 e 9: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, e tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho, e será bem sucedido por onde quer que andar. Em nome de Jesus, esses dias mais do que nunca, o que precisa estar na sua boca não são informações do coronavírus. O que precisa estar sendo postado nas suas páginas no Facebook, no Instagram, não são informações sobre esse vírus terrível, as coisas que estão acontecendo. Você precisa ter a palavra de Deus, não só postada na sua boca, na sua mente, nos seus olhos. Precisa estar cravada. Habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Está lá em Colossenses isso. Habite ricamente em vós, abundantemente em vós a palavra do Senhor. Nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, nós precisamos nos alimentar de Jesus, do verbo de Deus, nós precisamos nos alimentar do verbo vivo. Jesus é a palavra encarnada, é a personificação da palavra. Jesus é a imagem perfeita de Deus o Pai. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, precisamos ir à presença dele em adoração, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos orar, nós precisamos ter tempo de ouvir Deus falar ao nosso coração, precisamos estar como uma esponja sugando tudo que o Senhor tem, sugando o Espírito por detrás da palavra, o Espírito de vida, o Espírito do Senhor precisa inundar o teu coração. E é tão interessante isso, que o Senhor disse: não se aparte da sua boca, Josué, o livro desta lei. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca, nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, declarar o que Deus declara, falar o que Deus fala. Não é apenas dizer o que está escrito, porque está escrito, até o diabo disse para Jesus, está escrito que aos seus anjos dará ordem, mas Jesus, ele foi muito
mais profundo do que apenas na palavra escrita. Ele foi para a revelação da palavra. A palavra escrita é o Logos. O Logos, nós precisamos entender que é o conhecimento de Deus. Através da palavra escrita, nós vamos ter o Logos, mas o Rema, ele vem através do Logos. Você não vai ter Rema se não tiver Logos. Você precisa ter conhecimento da palavra, porque através do conhecimento da palavra vai saltar uma palavra que vai ser uma revelação para a tua vida. Eu quero te dizer, quando eu estava meditando sobre os hebreus lá no Egito, Deus falou ao meu coração: olha, vamos não mistificar a ceia, mas vamos fazer um propósito. Aos domingos vamos começar a celebrar a ceia. Durante esse período de quarentena, enquanto durar a quarentena, nós vamos celebrar a ceia todos os dias, todos os domingos, com a nossa família. Vamos celebrar a ceia, assim como os hebreus se alimentaram do cordeiro lá, nós vamos estar nos alimentando do pão vivo que desceu do céu. Nós vamos estar nos alimentando da vida, vamos estar nos alimentando do verbo de Deus, vamos nos alimentar do Espírito de vida e graça, em nome de Jesus. João capítulo 7, versículo 37. Jesus vai falar aqui algo muito importante. Diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Jesus é o alimento, mas Ele também é a fonte para saciar a nossa sede. Jesus é completo. Quem vai até Jesus não vai ter fome e nem sede. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em nome de Jesus, que você venha se fartar da mesa do Senhor. Hoje há um banquete espiritualmente falando. Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo, e nós podemos nos alimentar da vida de Deus. Aleluia! Agora é interessante que Jesus fala algo ainda importante sobre o alimento espiritual. No Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida antes de nós? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Repita aí: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! Jesus estava dizendo: a vontade de Deus também para mim é alimento. Quando eu me alimento da vontade de Deus, quando eu busco a vontade de Deus, eu estou me alimentando de um alimento saudável. Eu estou me alimentando de algo que vai ser bom para a minha vida espiritual. Quando eu me alimento da vontade de Deus, quando o desejo do meu coração é fazer a vontade do Senhor acima da minha, eu estou me nutrindo espiritualmente, eu estou me fortalecendo espiritualmente, eu estou, na realidade, me guardando espiritualmente, porque a vontade de Deus também é alimento. E aí nós vamos lá para Gênesis e você vai entender isso. Não precisa abrir, mas lá em Gênesis, no texto em que lemos no início, quando Jesus disse: olha, comerás livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E justamente Eva vai lá e viu que o fruto era desejável e comeu, deixou a serpente persuadi-la, os seus olhos, desejou algo
e não a vontade de Deus, você está se alimentando do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você está escolhendo o caminho da independência. Você está enfraquecendo espiritualmente. Você está deixando de se nutrir, deixando passar a vida de Deus. Os problemas do homem começou com uma dieta errada. Muitos problemas da nossa vida vão cessar se a gente começar a se alimentar adequadamente daquilo que o Senhor está reservando para nós. Você é resultado daquilo que você se alimenta. A palavra de Deus é alimento. Jesus é alimento. A presença é alimento. Adoração é alimento. Intercessão é alimento. Mas a vontade de Deus também é alimento. Jesus disse: eu tenho um alimento para comer. Eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem. O meu alimento, minha comida é fazer a vontade daquilo que me enviou. É fazer a vontade daquilo que me enviou. Então não escolha caminhar por uma vida independente de Deus. Não escolha caminhar à mercê do seu próprio conhecimento, à mercê da sua própria vontade. Lembre-se, quem você para ouvir vai governar a sua vida. Quem tem voz na sua vida é a palavra de Deus? É a vontade de Deus? Ou você está à mercê da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, dos seus próprios caprichos? Tem aquela canção do Fernandinho que diz: quero abrir mão da minha vontade para fazer a tua vontade, abrir mão dos meus sonhos para viver os seus sonhos. Quem está disposto, que nem Neemias, que morava na fortaleza de Suzã, no palácio de Suzã, ele vivia uma vida confortável, ele era copeiro do rei, ele comia da comida do rei, bebia da bebida do rei. Mas quando ele soube do estado de Jerusalém, ele começou a orar e ele falou: eu troco o palácio por uma cidade em ruína para começar uma obra de reconstrução. Neemias significa consolador. Na realidade, o Espírito Santo, ele está querendo nos trazer de volta. Quando Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. A palavra arrependimento vem da raiz e do original, voltar à origem, mudança de mente, metanoia, mudança de mentalidade. Então, ele estava dizendo: mude a sua mente, porque o reino de Deus é chegado a vocês. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós ouvimos aqui a Tua palavra. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é alimento. A Tua palavra, Senhor, nos nutre. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Quantas das vezes nós temos rejeitado o pão? Nós, muitas das vezes, falamos do povo hebreu lá no deserto, que reclamava do maná, mas quantas das vezes nós rejeitamos o alimento que o Senhor nos dá? Quantas das vezes nós rejeitamos, e ali nós podemos ver um princípio espiritual, que para cada dia o Senhor tem um pão fresco. Para cada dia o Senhor tem um maná. Senhor, o maná de hoje não vai servir para amanhã. Senhor, nós precisamos de uma palavra todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dá o pão, não somente material, nos dá o pão, Senhor, que é a Tua palavra. Nos dá o pão que é a Tua presença. Nos dá a oportunidade, Senhor, de estarmos como uma esponja absorvendo o Teu Espírito, absorvendo do Senhor, recebendo do Senhor. Nos dá a
receber tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para realizar. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos alimentar da árvore da vida. O Senhor diz lá em Apocalipse que aquele que vencer será dado o direito de comer do fruto da árvore da vida. Senhor, nós queremos nos alimentar diariamente de Jesus. Nós queremos, Senhor, não caminhar, Senhor, apenas por informações. Nós queremos caminhar por revelação. Queremos ser guiados, Senhor, pelo rema do Senhor, a palavra revelada, a palavra que salta, que brota do teu coração para o nosso coração. Como Jesus disse, Senhor, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz, ouvir, Senhor, o som das tuas palavras. Possamos, Senhor, ter sensibilidade para sermos guiados pelo Espírito. Possamos caminhar por fé e não por medo. Possamos caminhar, Senhor, pelo caminho da vida e não por um caminho de independência que vai nos fatalmente levar à morte. Ó Deus, a dieta errada de Adão fez com que o homem caísse, fez com que ele perdesse o lugar que o Senhor havia separado. Senhor, nós queremos retornar, Senhor, a esse lugar onde estamos guardados no Senhor. Queremos, Senhor, nos alimentar da vida do Senhor. Leva-nos, Senhor, para experiências profundas no Senhor. Que esses dias haja um despertamento espiritual. Que essa palavra nos mova, mexa conosco. Que esta palavra, Senhor, provoque em nós, Senhor, uma mudança de hábito, uma mudança de atitude. Que possamos, Senhor, desligar a televisão e nos conectar no céu. Possamos, Senhor, sair um pouco, Senhor, da internet, estarmos um pouco mais conectados nas coisas celestiais. Ó Deus, leva-nos, Senhor, a termos dias proveitosos, dias produtivos, dias para crescimento. Crie dias, Senhor, onde nós vamos crescer em todas as áreas e todos os níveis, aonde, Senhor, os teus filhos vão prosperar em meio ao caos. Dá ideias, dá estratégias para os comerciantes, para os empresários, para aqueles que estão dentro de suas casas. Dá estratégias, Senhor, dá direcionamento, que os teus filhos, Senhor, ouçam a voz do Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, nos alimentar da tua vida, que o Espírito de vida venha sobre cada coração, sobre cada família. Nós abençoamos cada lar, nós abençoamos, Senhor, o teu povo. Esse que está nos ouvindo agora, seja atingido pelo pão vivo que desceu do céu. Esse que está nos ouvindo agora, seja nutrido por esta palavra, por essa oração. Receba o teu toque, envolve ele, Senhor. Levante as suas mãos, ore aí na sua casa, ore com a sua família, abençoe os seus familiares. Que haja a vida de Deus dentro da sua casa, que não haja um espírito de medo, nem um espírito de incredulidade, mas haja um espírito de vida, haja um espírito de graça. Que você se alimente do Cordeiro, que você se alimente do pão do céu, do verbo vivo, do verbo da vida. Que você receba o rema de Deus para o teu espírito, o rema de Deus para o teu coração. Chega manaia sub de canto rocomanácia, rabachu de canta ramassu de kenderebahai, farsodo comanaia surianderebahas. Que haja uma unção gloriosa, que haja um poder de Deus agora. Visite os enfermos, que eles sejam curados, que a vida de Deus se manifeste. Haja vida em abundância, vida em abundância. Que não se aparte da
na tua boca o livro desta lei. Medita na lei do Senhor dia e noite. Oh, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que a graça do Senhor esteja sobre ti. A unção do Senhor recai agora sobre a tua vida. O poder do Altíssimo te envolva. Que você seja levantado em fé, seja levantado em uma vida cristã vitoriosa. Que você venha desejar ardentemente as coisas do céu. Que você venha estar mais sensível às coisas de Deus. Que os seus olhos sejam iluminados. Que você seja despertado em oração. Que você seja despertado na palavra. Que sejamos avivados por Deus nesses dias. Que sejamos incendiados, inflamados pelo Espírito do Senhor. Que a vida de Deus se manifeste na sua casa, na sua família, aonde quer que você vá, por onde você ande, você espalhe vida, espalhe fé, em nome de Jesus. Que você carregue o verbo da vida em você. Não se aparte da sua boca a palavra de Deus, a vida de Deus. Que haja uma unção gloriosa agora sobre a tua vida. Que o Senhor faça com que Amós 8:11 se cumpra na sua vida, na sua casa. Virá dias, diz o Senhor, em que haverá fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Que você tenha sede, que você tenha fome, que você tenha sede e venha ter fome do Senhor. Seja despertado, que o teu homem espiritual seja levantado nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Adore a Rei. Aleluia. Okay.